A data de 2019 diz 24 para trás de 2019, onde tem que ter aparecido os ministérios, aí na data do hospital, exato. Da dispensação da graça, aí tem que ter aparecido. Foi onde tu disseste, falastes que te falou, vem amanhã cedinho, até aí. Já tem que estar aí já manifestado na Terra. Se tu prestares atenção, os 3 anos e meio depois ano e meio, final desses ministérios, 3 anos e meio, não sabemos se esse ministério Deus o cumpre terrenamente no meio, ou 5 anos, 3 anos e meio, 5 anos. Depois estão os 3 anos e meio da grande tribulação. Depois é quando ele fala, se eu tivesse ido embora, vocês teriam que passar pela grande tribulação. Mas se foi o que aconteceu, que estamos nós. Não, mas se tu vais pela linha de que ele, pensando que ele não podia ir, porque se te diz que não pode ir ou não podia ir, porque senão teria que passar pela grande tribulação, mas ele se foi. Ele sempre se foi. Tu pode dizer, mas ele foi embora. Então, tu tens que saber que ele nunca foi embora. Nunca foi. Porque senão a igreja ia passar pela grande tribulação, porque Deus está no meio da sua igreja, e Deus não passa, não nesse corpo, não nesse véu de carne, em outro. Ele está dizendo, se eu vou me embora, vocês têm que passar pela grande tribulação. Mas se o William foi embora, sim, voltou, mas ele foi embora, o William. E não começou a grande tribulação. Por lógica, então, tu tens que saber que ele está falando do ministério. Então, tu nunca fostes embora, William. Estás na igreja. Estás no meio dela. Cumpristes a tua palavra. Porque aquele que negar esses ministérios está negando essa palavra dele. Está negando que ele está no meio da igreja. Como tu vais negar o próprio Deus que diz que eu estarei convosco até o fim do mundo? Estaria negando essa palavra de que teria que passar pela grande tribulação. Aquele que o negar, então, ou nega, então lhe vai caber essa parte que ele falou, que teria que passar pela grande tribulação. Aquele que o recebe e crê nessa palavra, o que disse, se eu tivesse ido embora, vocês teriam que passar pela grande tribulação. Eu não posso me apresentar sozinho, mas olha, esses que creem que ele ficou, a parte que eles vai tocar é, eu vou estar contigo na ceia das bodas do Cordeiro, porque eu criei nessa palavra que tu disseste que tu não ias embora, e irias estar conosco, ias permanecer no povo, para que não tivéssemos que passar pela grande tribulação. Os que creem nessa palavra e estão vendo a William, a esse ministério de Deus, nesse arcanjo, poderoso arcanjo, o estão vendo agora cumprindo o ministério, o último ministério, de pedra angular da dispensação do reino. Isso, esses vão obter a fé de rápido e vão obter a adoção e vão ver os mortos, que vão ressuscitar e vão estar de 30 a 40 dias e vão no rápido e vão para a ceia das bodas do Cordeiro, porque creram na palavra, tal como creu Maria na palavra de Gabriel. Foi a última palavra, as últimas profecias que esse profeta dispensacional, nessa manifestação do arcanjo Gabriel, foram faladas para a igreja, essas palavras, última profecia, porque esse arcanjo aparece nas mudanças de dispensação. Portanto, tem que ser um ministério dispensacional. E não podem existir 2 profetas dispensacionais ao mesmo tempo. Porque o que opera e o que faz a obra é o ministério. Quem opera e faz a obra é o ministério. Deus pode estar operando, trabalhando o ministério na terra, tal como operou com João. Mas vejam que João mesmo diz, a ele convém crescer e a mim minguar. E aparentemente estavam ministrando ao mesmo tempo, mas o olho profeta de João já estava minguando, e de Jesus crescia. Assim aconteceu com ele nessa mudança de dispensação. Vejam como esse poderoso arcanjo estava ministrando aí, mas ele ia mermando, diminuindo, e o outro ministério ia subindo.
mas como se cumpre essa etapa da encruzilhada do tempo de uma dispensação na outra se cumpre, tinha que aparecer esse mensageiro dispensacional. Ele foi-se em 2017, mas ele tinha que voltar para poder cumprir completamente a obra dessa encruzilhada do tempo. Eu ainda em 2017 estávamos na graça e não podia arrancar ou dar início ao ministério de Moisés e de Elias. Nessa última manifestação não podia iniciar ou arrancar aí. Já tinha que arrancar numa nova dispensação, dar o pontapé, entrelaçando-se, mas ele tinha que terminar o seu labor, o seu trabalho, introduzindo a essa nova dispensação. Ou seja, vem ser como um precursor, torna-se um precursor. E agora quando ele volta já, e continua esses diazinhos e meses que lhe restaram da dispensação da graça aqui, faz a introdução da dispensação do reino e introduz a esse próximo, esse outro ministério, e até fala que estaria conosco. E que ele não ia se apresentar, não iria se apresentar sem nós, sem a gente. Portanto, esse ministério está dizendo: eu vou estar com vocês, e eu vou me apresentar com vocês. Porém, não vou usar este véu de carne que eu tenho. Até aqui eu cheguei. Este corpo, não vou usá-lo para essa outra manifestação. Não vou usar esse corpo. Já será outro véu de carne. Deus trocando de máscara, Deus trocando, mudando de véu. Mas como o sétimo selo, e essa terceira etapa iria ser em segredo, em secreto, essa parte aí somente ia se dar a conhecer quando fosse estar se cumprindo, e para os escolhidos de Deus, abrir-lhes essas escrituras e abrir-lhes o entendimento e dar o poder de revelação para poderem ver onde está Deus obrando, onde Deus está obrando por trás do véu, trabalhando por trás do véu. Ao vê-lo por trás do véu é quando se identifica-se o nome eterno de Deus ao vê-lo atrás do véu. Identificam o véu de carne e identificam todas as coisas que ele estaria falando agora neste tempo, nessa etapa na qual estamos agora. Não podia ele ir embora, ir-se sem deixar estabelecido o nome, sem deixar estabelecido o véu de carne, sem deixar estabelecido tudo isso para esse que iria dar continuidade, para continuar. Ele nos tirou, nos libertou. E este outro ministério, ou este outro véu de carne, nos introduz. Faz a introdução, como eu falei faz pouco tempo. Um nos libertou e outro nos faz a introdução, nos introduz. E o filho adotado diz que o seu nome é tão bom quanto o do seu pai. Ou seja, que aí há uma grande bênção aí que a igreja tem, e isso à medida que vai se aproximando a visão da carpa, nós vamos ir compreendendo mais esse cumprimento. Tem logo em seguida, diz: tu lembras do nome que tu procuravas? Agora, que nome ele estava buscando, procurando? Se ele já tinha mostrado algo nos 7 topos, nos 7 picos, ele já tinha mostrado: o teu nome está sobre a montanha. E era um nome que ele conhece, porque ele sabia do sinal eterno. E ainda que ele pronunciou o seu sobrenome, ele me dizia: Brana não é nome, nem Marion é Brano. Depois tu me confirmas que William é o nome eterno de Deus. Eu sou. E depois ele me confirma isso. Isso que ele estava buscando, procurando, porque ele vê que tudo é em torno do nome. Por isso é que ele diz: tudo o que pedires a Deus no meu nome, eu farei. O nome tem muito a ver com isso. Agora, não podemos fazer conjecturas, nos adiantar a isso. Tem que ir como Deus nos vai levando, para não atrapalhar o programa divino e também não entrar no fanatismo, porque lá jogaram a perder o de Elias. E começaram a dizer ao irmão Branham que ele era o Senhor Jesus Cristo, tudo isso. E jogaram a perder isso de Elias. Diz isso no livro dos selos, por causa do fanatismo. Fanatismo não é bom, fanatismo.
E o que faz é causar problemas e causar dano para a obra. Mas a bênção tão grande que nos coube é uma coisa tão extraordinária que esse que recebe, eu farei coluna no templo do meu Deus, eu lhe darei a revelação, eu lhe darei todo o conhecimento do programa divino. E isso é fazê-lo coluna no templo de Deus, nos lugares onde ele fala daqueles que fazem coluna no templo de Deus, são coluna no templo de Deus, isso é importante. E aí foi representado nas colunas que Salomão pôs, e inúmeras coisas que isso está representado nos templos, no tabernáculo de Moisés. Mas a presença de Deus no meio da sua igreja é em segredo e é como ladrão na noite. Ele vem como ladrão na noite porque, presta atenção, ele chegou, fala o que ele falou, faz o que ele falou, faz essa intercessão aí dessa mudança de dispensação de uma para outra, ou seja, essa mudança, essa introdução e essa mudança de dispensação, mas a faz através de outra boca. E se produz essa mudança de dispensação através desses lábios de um outro ser humano. E é Deus vindicando, confirmando a palavra de Deus, passando a espada de 2 fios para outro homem. E isso ele dizia, ele escreveu isso, depois de mim vem outro, por isso que ele escreveu isso. Permite-me passar essa espada para outro que leva a verdade, ou seja, isso que aconteceu no hospital, tudo isso tem a ver, e já depois vamos ver isso, mas para a pessoa falar isso tal qual vai dizer, e as pessoas vão querer por milagres, por coisas, porque se eles podem mostrar sinais e coisas, que é o sinal, e muitas manifestações que isso poderia fazer para que o povo visse que é verdade, mas o escolhido não vai crer, o escolhido não precisa ver isso para crer, senão que vê a palavra e vê o eu sou, vê o grão William, vê a ele, o grão William manifestado no meio da sua igreja, como ele falou, como ele disse que iria fazer. Eu não apresentarei só, e é exatamente isso que está fazendo conosco. Ele disse que, pela forma de carregar os livros, bem esse profeta mensageiro do 7º selo, cumprindo a visão da carpa, aí me verão novamente, vê? Te vejo colocando as ligas, aí está ele, porque é ele. É como Moisés, em que ele tentou, pediu, rogou a Deus que o deixasse, e Deus lhe falou, não me fales mais desse assunto, dessa questão, tu não vais entrar. O que ele fez aí, pois, quebrou o programa divino aí, mas Deus já tinha também no seu programa, isso não foi de surpresa para Deus isso. Já teve um Josué e lá teve um Josué, tem que ter um Josué aqui que também representou nesse tempo o mensageiro que nos trouxe essa gloriosa mensagem, mas também o pleno cumprimento é isto que estamos vivendo agora, do Josué. Aí está o Josué, aí está o Espírito Santo obrando no meio da igreja para cumprir a entrada com o povo à terra prometida. E a palavra dele não caiu em terra, a palavra dele. Eu sou testemunho disso, essa palavra não caiu em terra. E que ele não iria se apresentar sozinho lá, senão que ele está cumprindo essa palavra, porque ele está conosco, trazendo-nos aquilo que ele sempre nos trouxe, a sua palavra, a palavra que Deus lhe deu, que não é dele, é de Deus, mas é a sua palavra, porque foi para ele quem Deus deu. Portanto, ele está com a igreja agora dando a palavra que Deus deu para ele, mas com outro véu de carne. Ele nunca nos deixou, nem nos deixará. Foi algo mais do que umas instruções aí. Foi muito mais do que umas instruções. Sim, porque as instruções vêm a ser ou tornam-se o cumprimento do ministério. As instruções são: vê, eu estarei contigo. Vai, eu estarei contigo. Como é que eu vou? Eu estarei contigo.
Não vai estar sozinho. Tudo que ele me falou, mas com isso apenas, só com isso, para que melhor instrução que essa? Vê que vai que eu estarei contigo. Mas o sétimo selo não podia ser aberto completamente. Então é assim, olha quantos se levantaram contra, dizendo eu sou. Muitos levaram, enrolaram pessoas e vão sair muitos dizendo eu sou o Cristo, eu sou o ungido, porque quando veem que isso que ele tinha falado, tinha dito que é assim, porque não creram, mas se tivessem crido, estariam recebendo essa nova dispensação e tudo isso no seu pleno cumprimento, tal como está. Se tivessem crido, faz tempo que estariam recebendo, ouvindo, recebendo, crendo, mas quando estão percebendo ultimamente, estão percebendo, mas espera um pouquinho, verdadeiramente tem que vir outro. Porque como é que vai? Não vão começar a dizer, não, é que William é o último. Agora mesmo vão começar a dizer, não, ele tinha razão, existe outro, tem outro. Porque no mesmo tempo, eles vai ir dando para eles uma parte de razão, porque naquilo que eu estava dizendo do princípio era desse jeito, era assim. Mas então vão desviar, não, é porque não é ele, aqui é outro. Já não vai ser o fato de que o irmão William era o último. Agora vai ser o fato vai ser a quem o irmão William se referia. Essa vai ser a questão, porque o diabo sempre vai para trás. E vem como Deus está cumprindo a coisa, espera, não era desse jeito. Vamos mudar agora o ataque, vamos fazê-lo como é que eles estão, como é que eles vão. Vamos dizer para que desvie, vamos desviar o povo, para que tirem os olhos dele e olhem para este, pois estão crendo que vai ser um homem, pois vamos desviar os olhos, a visão daquele para quem estão olhando e vamos levantar um outro. O diabo sempre tem querido levantar, sempre quer levantar o seu líder. E isso foi o que ele sempre fez, sempre quis fazer isso. Nesse tempo será igual, levantar outro.